Olá, eu sou o Enxadrezando. Dando continuidade sobre a nossa série de aberturas, nesse vídeo nós vamos falar da abertura Ruy Lopes, também chamada de abertura espanhola. Essa é uma das aberturas mais famosas e mais estudadas no mundo do xadrez. Temos em nosso canal uma explicação geral sobre essa abertura. Vamos deixar o link nos cards para você assistir mais tarde. A abertura Ruy Lopes se caracteriza pelos seguintes lances: E4, E5, cavalo em F3, cavalo em C6 e bispo em B5. Nesse vídeo, nós vamos analisar a variante em que as peças pretas atacam o bispo com A6, mas as peças brancas não partem para a variante das trocas, que acontece quando o bispo toma o cavalo. Exemplo 1. A defesa morfe. E4. E5. Cavalo em F3 ataca o peão no centro do tabuleiro. Cavalo em C6, protege o peão. Bispo em B5, caracterizando a abertura Ruy Lopes, ou a abertura espanhola. A6. As pretas respondem com A6, a chamada defesa morfe, que se caracteriza pelo ataque ao bispo. Nessa posição as brancas podem capturar o cavalo, levando a variante das trocas. Mas antes de falar dessa variante, nós vamos estudar a variante em que as brancas mantêm o bispo no tabuleiro. Bispo em A4. Cavalo em F6, atacando o peão central das peças brancas. Roque. Bispo em E7. Se cavalo por E4, torre em E1, ataca o cavalo. Cavalo em C5, ataca o bispo. Bispo por C6. D por C6. Torre por E5, cheque. Bispo em E7. D4, ganhando o centro do tabuleiro. Bispo em G4, crava o cavalo. C3, protegendo o centro do tabuleiro. Perceba que a captura do cavalo com o peão vai ser desastroso para as peças brancas. Continuando com D por C5. Dama por D1, cheque. Torre em E1. Dama por E1, cheque. Cavalo por E1. Voltando para a linha principal. Torre em E1, dando mais atividade para a torre. B5, ataca o bispo. Bispo em B3. Roque. C3, dando uma casa de escape para o bispo. D5, agora vamos ter trocas. E por D5. Cavalo por D5. Cavalo por E5. Cavalo por E5. Torre por E5. C6, abrindo a diagonal da dama. Torre em E1. Bispo em D6, as peças pretas estão com três grandes diagonais dominadas pelos bispos e pela dama. Enquanto que as peças brancas tiveram dificuldade em desenvolver toda a ala da dama. Apesar das citadas diagonais, a engine mostra igualdade na posição. Exemplo 2. Ruy Lopes, defesa de Paul Morphy. E4. E5. Cavalo em F3. Cavalo em C6. Bispo em B5. A6. Bispo em A4. Cavalo em F6. Roque. B5. Bispo em B3. Bispo em E7. C3. Esse lance é sempre importante para a proteção do bispo. Cavalo por E4. D4. E por D4. Torre em E1, ataca o cavalo. D5, protege. C por D4. Roque. Cavalo em C3. Cavalo por C3. B por C3. Bispo em G4. Bispo em C2. Bispo em D6. E mais uma vez as peças pretas ficam com as longas diagonais. Mas vamos avançar mais um pouco nos lances para sabermos como lidar com essa situação. Dama em D3, mantém a proteção ao cavalo, ao mesmo tempo em que ameaça cheque-mate em H7. G6. Bispo em H6, explorando a casa fraca. Bispo em F5, ameaça a dama. Dama em D2, sai do ataque e protege o bispo. Bispo por C2. Bispo por F8, primeiro captura a torre. Bispo em E4. Bispo por D6. Bispo por F3. Bispo em F4, salva o bispo. Bispo em E4, salva o bispo. Agora a engine está dando quase 3 pontos de vantagem para as peças brancas. Exemplo 3. Ruy Lopes, defesa Caro-Kann. E4. E5. Cavalo em F3. Cavalo em C6. Bispo em B5. A6. Bispo em A4. Cavalo em F6. Roque. Bispo em C5. C3, liberando a importante casa do bispo. B5.
Bispo em B3. D6. D4, buscando abrir o centro do tabuleiro, uma vez que as peças pretas não fizeram o roque ainda. E por D4. C por D4. Bispo em B6. Bispo em G5, crava o cavalo. H6, ataca o bispo. Bispo em H4, mantendo a cravada. G5, ataca novamente o bispo. Bispo em G3. Roque. Dama em C2, protegendo o peão no centro. Cavalo por D4. Cavalo por D4. Bispo por D4, no final dessa variante, a Engine está dando uma leve vantagem para as peças brancas. O bispo de casas claras está muito bem posicionado e cravando o peão de F7. Um simples avanço no peão para E5, e a dama pode entrar na defesa das peças pretas. Exemplo 4. Rui Lopes, defesa Chigorin. E4. E5. Cavalo em F3. Cavalo em C6. Bispo em B5. A6. Bispo em A4. Cavalo em F6. Roque. Bispo em E7. Dessa vez, as pretas jogam o bispo para liberar o roque e proteger o cavalo em F6. Torre em E1, reforça a defesa do peão central. B5. Bispo em B3. D6, reforçando o centro do tabuleiro. C3, a importante liberação de casa para o bispo. Roque. H3, impedindo que o cavalo ou o bispo chegue em G4. Cavalo em A5, ataca o bispo. Bispo em C2, em sua casa de segurança e ajudando na proteção do peão central. C5, ganhando mais espaço na ala da dama. As peças brancas precisam liberar caminho para suas peças poderem jogar. Buscar uma ruptura no centro do tabuleiro para abrir a diagonal do bispo de casas escuras, e buscar uma casa mais ativa para o cavalo. Por exemplo, C5 pelas peças pretas. D4. E por D4. C por D4. C por D4. Cavalo por D4. Torre em E8. Cavalo em C3, no final dessa linha, o cavalo está em sua casa natural, a diagonal do bispo agora está aberta e todas as peças estão jogando. As peças pretas têm um cavalo mal posicionado, mas ele não pode sair dali nesse momento, pois vai dar a oportunidade de tomar um ataque duplo. A Engine mostra uma posição equilibrada, com apenas meio ponto de vantagem para as peças brancas. Se essas dicas não valerem o teu like, então assista até o final que tem mais. Exemplo 5. Rui Lopes, defesa polmorfe, variante clássica. E4. E5. Cavalo em F3. Cavalo em C6. Bispo em B5. Bispo em C5. C3, protegendo para o avanço do peão para D4 e já deixando a casa de segurança do bispo. A6. Bispo em A4. B5. Bispo em B3, o bispo não vai diretamente para C2, pois essa diagonal é melhor para o bispo. O bispo só vai para C2 caso ele for atacado pelo cavalo em A5. D6, reforça o centro do tabuleiro. Roque. Cavalo em F6, ataca o peão no centro. D4, abrindo o centro do tabuleiro. E por D4. C por D4. Bispo em B6. Cavalo em C3, agora sim, protegendo o peão. Bispo em G4. Bispo em E3, protegendo o outro peão. Roque. No final dessa linha, as peças brancas ficam com dois peões no centro do tabuleiro muito bem protegidos. O bispo de casas claras está numa boa diagonal e as peças dos dois lados estão desenvolvidas e protegidas. Exemplo 6. Rui Lopes, defesa polmorfe, outra variante. E4. E5. Cavalo em F3. Cavalo em C6. Bispo em B5. A6. Bispo em A4, tira o bispo do ataque. Cavalo em F6, ataca o peão no centro. Roque. Bispo em E7, permitindo o roque. D3, protege o centro. B5. Bispo em B3. D6. C3, liberando a casa do bispo. Roque. H3, segurando o avanço do cavalo ou do bispo. Cavalo em A5. Bispo em C2, como sempre há a possibilidade do ataque do cavalo ao bispo, há a possibilidade de, ao invés de jogar o bispo em B3, colocar o bispo diretamente nessa casa. C5. Torre em E1, direcionando a torre para o centro do tabuleiro. Dama em C7. Cavalo de B, em D2, manobrando o cavalo para a proteção do rei. Cavalo em C6.
Cavalo em F1. H6, também limitando a ação do cavalo e do bispo. A ideia para as peças brancas é colocar o cavalo em G3, aumentando ainda mais a segurança do rei. A barra de igualdade está equilibrada, a partir daqui cada jogador deve procurar as melhores possibilidades para cada um ganhar cada vez mais vantagens. Exemplo 7. Rui Lopes, defesa polmorfe, variante 2. E4. E5. Cavalo em F3. Cavalo em C6. Bispo em B5. F5, dessa vez, as peças pretas partem logo para o ataque ao centro do tabuleiro. D3, protegendo o centro. D6. Roque. Cavalo em F6, há 2 ataques contra o peão e apenas uma defesa. Cavalo em C3, resolve esse problema. A6. Bispo em A4. B5. Bispo em B3. Cavalo em A5, não há o que fazer para salvar esse bispo. Bispo em G5. Cavalo por B3. A por B3, abrindo a coluna na frente da torre. Bispo em E7, reforça a defesa e possibilita o roque. Cavalo por B5. Não pode capturar com o peão, senão a torre cai. F por E4. Bispo por F6. Bispo por F6. D por E4. Bispo em G4. Cavalo em C3, e o cavalo volta para a segurança. Roque, as peças pretas estão com o par de bispos e as brancas com o par de cavalos. A posição fechada faz com que os cavalos levem vantagens em cima dos bispos. Além disso, as brancas estão com a coluna A aberta. A chance das peças brancas é manter as diagonais fechadas para que os bispos não consigam jogar, e as peças pretas, por sua vez, devem abrir as diagonais para que seus bispos ganhem vantagem na posição. A engine informa que as peças brancas estão com 1,3 pontos de vantagem sobre as peças pretas. Bem, é isso. Deixe o teu like caso goste desse conteúdo, se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos, e comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Vou deixar esses 2 vídeos para você assistir na sequência. Um grande abraço e até a próxima.